E olha só essa história. O alto número de internações provocadas por quedas domésticas, queda em casa, tem preocupado a direção do Hospital de Trauma de Campina Grande. Há algum tempo, esse tipo de acidente é o recordista de atendimentos na unidade hospitalar, superando até mesmo os acidentes envolvendo motos. Vamos conferir na reportagem de Renata Fabrício. Seu João chegou quarta-feira ao Hospital de Trauma de Campina Grande. Um pequeno desequilíbrio com a bengala foi o responsável pela internação. Eu vinha da casa do meu irmão, aí eu vinha andando com uma bengala, aí escorreguei assim de lado, aí minhas pernas não obedeceu, aí rodei para um lado para o outro, tentando me equilibrar na bengala, mas não teve jeito. Aí caí, tropecei num barrancozinho, aí caí e quebrou meu fêmur. No quarto ao lado está Dona Maria de Lourdes, que escorregou em uma sandália. Escorreguei só, simplesmente. Sandália lisa, né? Escorreguei na cerâmica, caí. Pronto, quebrou o fêmur num segundo, como diz. Assim como Dona Maria e seu João, 7.513 pessoas foram atendidas só no primeiro semestre desse ano vítimas de quedas no Hospital de Trauma de Campina Grande. Esse número representa um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, o que mais preocupa a equipe de especialistas é justamente isso: o perfil dos pacientes e o tempo de internação. Geralmente são pacientes idosos extremos de idade ou pacientes mais jovens, crianças, de um modo geral. Principalmente os pacientes idosos, a gente tem, desde o período do início da pandemia, a gente tem notado que aumentou circunstancialmente o número de quedas. Quedas da própria altura, queda de andaime, escada, entre outros. E a gente acredita que esses números, na realidade, eles foram meio que superestimados agora. Na realidade, eles foram realmente notificados agora, porque os idosos passaram a vir, através de nossas campanhas, para o hospital quando muitas vezes guardavam, digamos assim, a doença em casa. Muitas vezes era um trauma leve, depois as sequelas apareciam depois. E sempre que a gente vai até as redes sociais, nas mídias, de um modo geral, a gente orienta que procure um hospital para que seja realizada uma tomografia ou uma radiografia simples de bacia ou até de outros ossos, para que a gente possa muitas vezes intervir a tempo. Qual a maior preocupação em relação ao aumento no número desses casos? O aumento é porque os pacientes ficam mais tempo internados. A gente dá prioridade aqui no hospital às fraturas expostas, aquela que o osso está exposto, que o paciente está na iminência de ir a óbito naquele momento, se ele não passar por um procedimento cirúrgico mais urgente possível. E principalmente os pacientes idosos. Antigamente a média hospitalar era de 30 até 60 dias e hoje a gente conseguiu diminuir essa média hospitalar para menos de 15 dias. Muitas vezes o paciente ele não opera dentro desse período de 15 dias quando a gente programa, porque o paciente tem outras complicações clínicas, às vezes é um diabético descompensado, uma pressão não controlada e a gente tem que compensar isso primeiro para depois poder operar. Mas será que algumas orientações podem ajudar? É importante que nas suas casas tenham aquelas proteções individuais, principalmente nas paredes. Muito cuidado no banheiro, que a maioria das quedas em idosos acontece no banheiro, quando escorrega, sofre uma fratura de bacia ou uma fratura, muitas vezes, do colo do fêmur e acaba demorando a vir ao hospital ou vir até o hospital, quando na realidade muitas vezes já estão bem graves. Essas barreiras, propriamente dita, elas devem existir na casa de todo mundo. Ter muito cuidado com cerâmica. Essa cerâmica mais lisa, esses porcelanatos mais lisos, tem acontecido bastante. Quando a gente vai colher a história, é porque recentemente mudou o piso da casa, é um piso mais liso, e essa faixa de população ela é mais predisposta a sofrer esses traumas mais intensos. É sério, viu, gente? E é impressionante porque já faz um tempo, desde o início da pandemia, as coisas começaram a voltar a uma certa normalidade e continuaram. Há muito tempo, a quantidade de pessoas que dá entrada no trauma, vítima de queda em casa, é maior do que acidente de moto. Mas é muita gente mesmo, todo final de semana, toda semana. E quando chega no final do mês, o acumulado do mês impressiona a quantidade de gente vítima de queda. Queda em casa. Principalmente idosos, né? Então, é preciso ter cuidado, porque o médico falou muito bem aí. A questão de piso, a questão do banheiro,
até a sandália que você usa, né? Muita coisa que faz diferença. E é preciso ter todo cuidado. É a questão do prevenir. Às vezes as pessoas acham que não, isso é besteira, mas não é besteira, né? É você prevenir algo que pode acontecer. Queda em idoso é muito sério, na maioria das vezes leva para uma cadeira de roda. Então é preciso ter muito cuidado.